em que nós conseguimos detectar uma causa para ela. E ali, sim, podemos atuar diretamente sobre essa causa e tentar, portanto, é muito mais controlar fácil, a sendo dessa hipertensão arterial. maneira. Mas é uma percentagem pequena. Agora, claro, temos que certificarmos em várias medições esses valores. Uma medição só não chega. É preciso, portanto, que nós façamos mais medições. É o que estávamos a falar há bocado, com frequência, não é, doutor? Para que nós tenhamos a noção de que essa pessoa realmente é hipertensa. E a hipertensão tem cura? É o que eu dizia há bocado. A hipertensão arterial, na maior parte das situações, é uma doença que não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. E o que é que isso significa? Se tem tratamento, doutor? Pois, o que é que isso significa? Tem tratamento, mas não tem cura. Nós dizemos que uma doença tem cura quando nós vamos à origem da doença e conseguimos detectar e conseguimos destruir a causa da doença. Como disse há bocado, não tem culpado, não é? Conseguimos destruir ou conseguimos controlar a causa da doença ou com medicamentos, ou com cirurgia, ou com outras formas de tratamento, conseguimos ir lá e resolver o problema. Agora, com a hipertensão, na maior parte dos casos, não é assim. Porque como nós não temos uma causa detectada que provoque essa doença, sim, não podemos ir, portanto, à raiz. Portanto, temos que utilizar os meios à nossa disposição, que nós temos e que são muitos, para fazer com que os valores da pressão arterial voltem ao normal. E isto é importante dizer isto às pessoas, porque pensam que tomando os medicamentos durante 2, 3, 4 meses, 6 meses, a pressão arterial está normal, param de tomar a medicação. Isso é um grande risco, porque parando, os valores voltam outra vez a aumentar. Porque isto é... Então, doutor, tem que se tomar durante praticamente toda a vida? Durante uma pessoa hipertensa, uma pessoa vai fazer a medicação ao longo da vida. Esse é um dos grandes problemas. Pois. As pessoas acabam por não ter paciência para tomar a medicação durante tanto tempo, o que é mau. É preciso mentalizar a pessoa, é preciso criar na pessoa essa noção de que a hipertensão é uma doença crónica da qual não temos cura, mas temos tratamento. E esse tratamento terá que ser feito ao longo da vida. E isto realmente traz alguns problemas, porque como não dá sintomas a hipertensão, as pessoas julgam que estão bem. Sim. E parando a medicação... Negligenciam o tratamento. Parando a medicação, não tem sintomas, é o contrário das pessoas. Uma pessoa tem uma pneumonia, toma um antibiótico, qual é o tratamento, doutor? Que medicamentos são esses? Medicamentos. Nós temos vários medicamentos para a hipertensão arterial hoje em dia. Mas o primeiro passo para o tratamento da hipertensão arterial baseia-se nas chamadas medidas gerais. Nós temos que começar por ali, mentalizando as pessoas que é preciso diminuir o sal, é preciso fazer exercício, é preciso diminuir o peso, é preciso deixar de fumar, é preciso diminuir o consumo de álcool. Portanto, essas são, medidas gerais que estão, ao nosso alcance e que temos que insistir nessas medidas. Sabemos hoje em dia que essas medidas, por si só, podem ser suficientes para baixar alguns milímetros a pressão arterial. E isto é importante porque podemos estar na fronteira entre decidir se há de fazer medicamentos ou não. Portanto, se nós conseguirmos baixar a pressão arterial com essas medidas, estamos a evitar que a pessoa comece a fazer a medicação. E como vai ser uma medicação para toda a vida? Para o resto da vida, portanto, convém nós termos essa noção de que vale a pena insistir nessas medidas. Caso a pessoa não o faça, doutor, e terá mesmo de recorrer então ao tratamento, à medicação? Exceto os casos, por exemplo, em que nós medimos a pressão arterial e já são valores elevados da pressão arterial, ou já há alguma repercussão a nível dos chamados órgãos-alvo, essas medidas terão que ser coadjuvadas com a terapêutica farmacológica. Sim. Há vários medicamentos hoje em dia disponíveis no mercado. Claro que isto tem a ver também muito com a realidade socioeconómica,
porque quanto maior for, aliás, mais pobre for o país, menor é o recurso em termos de medicamentos, mas temos alguns medicamentos hoje em dia, portanto, que com esses medicamentos conseguimos controlar a pressão arterial. Agora, é um problema que é importante dizer e realçar, mesmo nos países desenvolvidos, portanto, os ricos, em que não há necessidade ou que não há problemas em termos de aquisição de medicação, mesmo nesses países, a percentagem de doentes com hipertensão arterial controlados, isto é, a fazer medicamentos ou a tomar fármacos para diminuir a pressão arterial, sim, a percentagem de pessoas hipertensas controladas é pequena. Anda entre os 16 a 30%. Mas porque as pessoas negligenciam por isso, doutor? Lá está, é o problema da mentalização. Pois, é difícil. Não é fácil dizer à pessoa que vai ter que tomar para toda a vida. Para toda a vida, estando bem. Doutor, e que alimentos agudizam a hipertensão, para além do sal, que é sabido, é de conhecimento público? O sal é, sem dúvida, um grande fator. Mas o problema não é só o sal, o problema é o sal escondido nos alimentos. Os alimentos enlatados, por exemplo, ou os embalados, têm uma grande quantidade de sal, que as pessoas não sabem. Se fosse, por exemplo, uma batata normal, do tamanho de um ovo, se pegar na batata, tem uma quantidade pequena de sal. Se essa mesma batata for frita e empacotada, aumenta exponencialmente a quantidade de sal para a mesma quantidade de batata. Os enlatados têm muito sal. E aí, portanto, o que se aconselha neste momento as pessoas, quando vão às compras, portanto, vejam sempre o rótulo. Portanto, é o sódio, não é? A quantidade o sódio, o sal escondido nesses alimentos. O fast food é muito utilizado hoje em dia, principalmente nos jovens. Prejudicial. É uma forma de alimentação pouco saudável, com uma grande quantidade de sal. Doutor, e nós em África que gostamos tanto de comidas bem condimentadas, como fazer? Temos que, lá está, insistir na mudança de alguns estilos de vida na nossa população. Mas o doutor, sendo cabo-verdiano, sabe que uma boa cachupa sem sal, doutor, não é a mesma coisa. Não é, Karina, não pôr sal. É pôr sal, não exagerar na quantidade de sal. E depois, as senhoras também sabem fazer isto, as ervas aromáticas e outras substâncias que dão bom gosto à alimentação e que não é preciso tanto sal para que fique um bom prato. Não é que nós tenhamos que comer sem sal, não, mas temos que restringir a quantidade de sal que nós estamos a ingerir diariamente, porque fazendo isto estamos a melhorar a nossa saúde. E é o que se quer. Pois. Doutor, exercício físico, há bocado o doutor disse que para além da alimentação, o exercício também é muito importante. Uma pessoa que sofre de hipertensão pode praticar exercício físico normalmente ou tem alguma restrição? Há exercícios físicos que convém não fazer. Portanto, aqueles exercícios como levantar pesos, são exercícios que aumentam por si só a hipertensão arterial. Agora, a maior parte dos exercícios, por exemplo, a marcha, andar de bicicleta, portanto, andar a pé, é um bom exercício. E recomenda-se, portanto, entre a volta de 30 a 60 minutos de exercício por dia, em termos de marcha rápida, com uma velocidade mais ou menos entre 4 a 6 km por hora, de forma que a pessoa, nesse tempo, possa percorrer cerca de 10.000 passos. Isto por si só, pode ser só essa medida da marcha e do exercício físico pode ser suficiente para baixar a pressão arterial, valores entre 2 a 8 milímetros de mercúrio. Nós podemos dizer, baixar 2 milímetros também é uma coisa mínima, de muita importância. Mas os grandes estudos feitos mostram, portanto, que uma redução, pelo menos de 2 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica,
é o suficiente para reduzir o risco de infarto em cerca de 7% e o risco de trombose em cerca de 10% nas pessoas. Portanto, vale a pena, mesmo uma porcentagem pequena de redução, é benéfica, em todos nós. É comum haver hipertensão nas crianças? Não é frequente. A hipertensão nas crianças Porém, ocorre. É raro. Pode ocorrer, mas é raro. As causas são diferentes das causas dos adultos. Quando há hipertensão nas crianças, é obrigatório nós termos que investigar uma causa secundária. Isto é, uma causa para essa hipertensão. Porque ali, portanto, há, na maior parte das vezes, uma causa que está a provocar essa hipertensão arterial. E somos obrigados, quer nas crianças, quer nas pessoas, portanto, nos jovens abaixo dos 20, 25 anos, é obrigatório nós fazermos o despiste da chamada hipertensão arterial secundária para que possamos encontrar uma causa que às vezes existe neste grupo etário. Doutor, é verdade ou é mito que há mais probabilidade de haver hipertensão na população negra? Assim, a população negra tem uma alta suscetibilidade de desenvolver hipertensão arterial com o sal. Pequenas quantidades de sal podem portanto, desenvolver hipertensão arterial porque portanto, há um aumento da sensibilidade dos rins, portanto, ao sal na população negra. Nós sabemos de alguns estudos que existem, a maior parte deles são estudos feitos fora da África, em que comparam, portanto, os africanos imigrados ou descendentes de africanos que vivem e são comparados com a população branca, por exemplo, nos Estados Unidos. O que se nota, portanto, é que a raça negra, a prevalência de hipertensão é superior à prevalência de hipertensão na raça branca. Mas o que se começa a ver também em África é, à medida que que os países vão evoluindo ou vão melhorando as condições de vida, a hipertensão arterial começa a ser um fator importante. As populações rurais em África, a hipertensão arterial, portanto, a prevalência é pequena. Mas quando, por exemplo, há uma migração interna da população que sai dos campos e vai para as grandes cidades, desenvolvem, portanto, em pouco tempo a hipertensão arterial. Isto, lá está, há o problema genético. Mais uma vez, os hábitos alimentares também. Portanto, há o problema genético que está inerente, a carga genética, mas também, portanto, são os fatores ambientais. Começa a haver a melhoria da qualidade de vida, as pessoas começam a comer melhor, começam, portanto, os vícios, começa, portanto, o aumento de peso, começam, portanto, a ser mais sedentários e isto tudo leva, portanto, a que rapidamente desenvolvam hipertensão arterial. Exatamente. Agora, há uma coisa, portanto, que convém realçar, e os estudos também dizem que a hipertensão arterial na raça negra, as consequências são muito mais graves do que nas pessoas de raça branca. Porquê, doutor? Porque, portanto, a hipertensão arterial aparece mais cedo nas pessoas da raça negra. A repercussão a nível renal é 2 a 4 vezes maior do que na raça branca. E há um estudo que é chamado, portanto, o Interstroke, que compara, que é feito, portanto, em habitantes da África e alguns outros países fora da África, em que esses autores tiveram como primeiro objetivo ver, portanto, a idade do aparecimento da primeira trombose. E a conclusão que chegaram é que na raça negra, a idade da primeira trombose, que está diretamente relacionada com a hipertensão arterial, portanto, aparece a idade mais jovem do que nos indivíduos de raça branca. E mais, em cerca de 90, aliás, enquanto que na raça branca 9% da primeira trombose é fatal, na raça negra isto aumenta exponencialmente e passa para os 22%. Daí, portanto, isso é gravíssimo, que é grave e é importante, é importante salientar e dirigir essa mensagem a todos, porque a hipertensão arterial
sabemos